Nós estamos na série Faça o Mesmo. Foi uma orientação de Jesus, uma ordenança de Jesus, quando ele estava em algum momento lá com os discípulos, foi questionado de algumas coisas, e ele fez e disse assim: assim como eu fiz, façam vocês o mesmo. Então, nós começamos no domingo passado, na primeira parte dessa série, Faça o Mesmo, e a gente olhou para a história do bom samaritano. Lá tinham 3 personagens, e o tema do culto passado, da parte 1, era Quem sou eu? Então, tinham 3 personagens. Tinha o assaltante, que pegou aquele rapaz no caminho para Jericó e roubou todos os seus pertences, e espancou, deixou à beira da morte. E a parte 1, ela fala sobre esse tomador. Tem pessoas que passam pela vida como tomadores. Pessoas que, como falou o pastor Rondinelli pela manhã, domingo passado, ele disse: o que é meu e o que é seu é meu também. As pessoas têm essa postura, não só com bens materiais, mas com relação às relações interpessoais. E quem sou eu? Será que eu sou um tomador nessa vida? Ou será que eu sou um indiferente? E aí, na parte 1, também fala sobre a atitude dos religiosos, do sacerdote e do levita. Eles viram aquela pessoa acidentada lá, ferida, à beira da morte, e mudaram a trajetória, passaram ao largo, passaram à distância. E a situação indiferente é assim: o que é meu, e o que é seu. Eu não me meto na sua vida, você não me mete na minha, cada um no seu quadradinho. Será que eu tenho uma postura indiferente com relação ao outro? E a outra situação era o samaritano, generoso. O samaritano parou a viagem que ele estava fazendo, cuidou daquela pessoa, investiu recurso, colocou azeite, vinho, levou para uma hospedaria, pagou as despesas e disse que ia voltar. Eu não sei se você fez o link do samaritano com a pessoa de Jesus. Pessoas feridas, que ele vem, se aproxima, cuida, dá o suporte, dá o apoio, leva para um local seguro, uma igreja, paga a dívida e diz assim: eu vou voltar para resgatar essa igreja. Eu vou voltar para resgatar essa pessoa. E se você não assistiu a parte 1, convido você a ir lá no nosso canal do YouTube, bem bacana. Quem sou eu? Você vai se identificar ou com um tomador, ou com um indiferente, ou com uma pessoa generosa. E aí você pode tomar as decisões que você julgar necessária. Mas a parte 2, iniciando hoje, é sobre um pouco antes de começar a história do bom samaritano, que o perito da lei pergunta para Jesus, e a resposta que a gente vai tentar ver hoje aqui com vocês é: quem é o próximo? Quem é o próximo? E aí tem uma passagem lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25, que eu queria ler com vocês. Lucas 10, 25, ele diz assim, ó: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz: o que é que está escrito na lei? E a segunda pergunta é ainda mais intrigante: como você a lê? Algumas versões dizem: como é que você a interpreta? Então, está escrito na lei isso, como é que você interpreta isso que você lê? E aí ele continua: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Quem está acompanhando aqui as pregações pela manhã, isso é amar a Deus, café. Se você ainda não pegou, coração, alma, força, entendimento. Ame a Deus igual café. Depois do café, você ama pessoas. Mas coração, alma, força e entendimento. É uma forma de você amar a Deus. E aí ele diz: ame o próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, o perito, já querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Essa pergunta é intrigante. Essa pergunta é que a gente vai tentar responder hoje. Quem é o meu próximo? E é curioso porque, para a gente responder essa pergunta, a gente começa do final para o começo. A gente começa da parte que ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, eu só posso amar o meu próximo quando eu tenho amor pela minha própria vida. Eu só desperto os meus olhos para olhar para a vida do próximo, para olhar para a necessidade do próximo, para olhar para a dor do próximo, quando eu tenho esse mesmo olhar para a minha própria vida. E em todas as áreas. Uma área não pode ficar dependente da outra. Por exemplo,
eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha alma e eu preciso cuidar do meu espírito. Todas as áreas precisam estar bem. Quando eu tenho esse olhar carinhoso para comigo, e quando eu amo a minha pessoa, quando eu amo a minha vida, quando eu faço coisas por mim, aí eu desperto a capacidade de olhar para a necessidade do outro, de abençoar o outro, de ajudar o outro. E uma coisa, infelizmente, pastor Carlos, não sei vocês, mas quem cheira um brigadeiro e já engorda 3 quilos, diga misericórdia. Me identifico. Infelizmente, a gente não consegue orar e perder a pochetezinha, né? Na oração não vai. Na oração não resolve. A parte do corpo eu não consigo resolver espiritualmente orando. Eu tenho que ir para a academia, fazer um esporte, uma atividade física, tenho que regular a alimentação e tenho que descansar bem. Então, quando eu faço essas coisas, eu resolvo a parte do corpo. A parte da alma da mesma forma. E a parte do espírito da mesma forma. Eu não resolvo o meu espírito correndo uma meia maratona. Não resolvo. O espírito é fortalecido quando eu venho para a igreja, quando eu me engajo num grupo de crescimento, quando eu sirvo pessoas, quando eu leio a palavra, quando eu oro, quando eu medito, quando eu faço jejum. Aí eu fortaleço o meu espírito. Então, quando eu cuido do meu espírito, quando eu cuido da minha alma, quando eu cuido do meu corpo, eu estou amando a mim mesmo. Quando eu amo a mim mesmo, a Bíblia diz, ame o seu próximo. Você está habilitado a amar o próximo, a partir do momento que você ama a si mesmo. E é essa pergunta curiosa que os peritos na lei fizeram para Jesus. Quem é o próximo? Eu não sei se dá para projetar Lucas 10, 36, para a gente tentar entender essa resposta de Jesus. Quem é o próximo? O próprio perito da lei, que tentou enganar Jesus, que tentou puxar o tapete de Jesus, ele próprio respondeu. Se puder colocar Lucas 10, 36, senão não tem problema. O que é que ele diz? Quem é? Está ali, colocou, né? A pergunta de Jesus. E aí, no final da parábola do bom samaritano, que Jesus fala do sacerdote, que fala do levita, que fala do bom samaritano, que ajudou o cara, levou para a hospedaria, pagou, disse que ia voltar e tudo mais. E aí no 36 ele diz, Jesus perguntando para o perito, qual desses 3 você acha que foi o próximo? Do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o próprio perito responde, aquele que teve misericórdia. Então o próximo, percebam aí, o próximo não é a pessoa ferida. Não é quem recebeu a ação. Não é quem recebeu a misericórdia e a ajuda. O próximo é quem? É quem fez a ação. O próximo é quem prestou a ajuda. O próximo é quem praticou uma ação de misericórdia, respondido pelo próprio perito. O próximo sou eu, o próximo é você. O próximo não é a pessoa vítima fragilizada, o próximo sou eu que ajudo. Eu que ajudo é que sou o próximo. Eu que ajudo, que pratico uma ação para com uma pessoa necessitada, é que sou o próximo, segundo a palavra de Deus. Então, a gente vai percorrer agora 3 pessoas que a gente precisa estar disposto a ser próximo. A gente precisa estar disposto a ser próximo de 3 tipos de pessoas. E aí, eu não sei você, mas o pessoal do A13, eu não sei se tem muito aqui, mas na minha época, para fazer... Na minha época, para fazer uma ligação, tinha que pegar uma fila, porque o orelhão lá, né? Quando a pessoa tinha uma cartela, você já ficava triste, né? Porque era uma ficha, depois da outra, você sabia que ia demorar 30 minutos para terminar aquela ligação. Mas, quando você precisava ligar para um outro município, não era uma ficha comum, era uma ficha DDD. Já era uma ficha, um negócio mais elitizado. Você tinha uma ficha DDD, você já era uma pessoa diferenciada, né, não, Gil? Era diferente, né? Era mais luxuosa, e a pessoa já olhava para você diferente. Quando você tinha uma ficha DDI, que era uma ligação internacional, aí pronto, aí você, né, top das galáxias. Mas existem 3 tipos de pessoas que a gente precisa estar disposto a ser o próximo, que eu vou chamar de DDD. O primeiro D, para você entender, são pessoas diferentes. Diga, glória a Deus que as pessoas são diferentes. O primeiro tipo de gente que eu preciso estar disposto a ser o próximo dessa pessoa, de ajudar essa pessoa, de olhar para essa pessoa, é uma pessoa diferente de mim. Gente, Deus é muito criativo.
Deus coloca, hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Todo mundo diferente. Não tem nenhum gêmeo que é igual. Gêmeo univitelino, nascendo praticamente na mesma hora, o mesmo rosto, a mesma coisa, mas você vai olhar a impressão digital, você vai olhar, tem uma coisinha ou outra. As personalidades, o comportamento, as coisas são diferentes. As pessoas são diferentes, né? E a gente tem que tomar cuidado com amar só os iguais. Porque esse amor pelos iguais, olha a história aí, por exemplo, do apartheid. Olha a história aí do genocídio, do holocausto. Só quero os iguais, eu só amo os iguais. E Jesus veio para quebrar isso. Jesus ele veio ensinar para mim e para você que a gente precisa ser próximo daquele que é diferente. A gente precisa ser próximo daquele que pensa diferente de mim. É nessa diferença que há o crescimento, é nessa diferença que há a maturidade. De eu olhar para uma pessoa que pensa diferente, que se comporta diferente, que ela não tem aquelas coisas que eu tenho, que ela não é a pessoa que eu sou, e mesmo assim, porque eu amo a mim mesmo, eu estou disposto a amar essa pessoa que é diferente de mim. E aí tem gente que, porque está no partido A e vota no partido B, não fala com as pessoas mais. E quando acabar as eleições, vai fazer o quê? Tem gente que torce por um time colorido e o outro time é monocromático. E aí, quando acaba o campeonato, aí faz o quê? Não se fala mais e não está disposto a amar aquela pessoa, a cuidar daquela pessoa, a ajudar aquela pessoa, porque ela é diferente de mim, porque ela pensa diferente de mim, tem gostos diferentes de mim. O cara ama churrasco, o outro é vegetariano, não falo com vegetariano. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso, de ficar só próximo dos iguais, porque o corpo de Cristo, ele é feito de diferenças. Imagina um corpo que é só feito de mão. Como é que ia ficar um corpo aqui andando só com mão? Um corpo andando só de orelhas? Um corpo andando só com os pés? Misericórdia, né? Esquisito demais, né? Então, a riqueza e a beleza do corpo é o quê? É essa diferença de mim para o meu irmão. E eu preciso ser disposto a amar essa pessoa. Na visão da nossa igreja tem, eu vejo uma igreja onde o necessitado e a viúva são carinhosamente cuidados. Eu quero ler com você Mateus, no capítulo 25, do 35 ao 40. Mateus 25, 35 ao 40, ele diz, pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam, Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou te vimos com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro, e te acolhemos? Ou como necessitado de roupas, e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Aí o rei responderá, eu digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E Tiago 1, 27, ele diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas e das suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. O que Jesus está falando aqui, quebrando a religiosidade, quebrando um paradigma, é dizer assim, ei, esses excluídos aqui, que todo mundo rejeita, eu vim para cuidar deles também. Ele é diferente de você, mas eu morri por eles também. E eles precisam do seu amor, do seu cuidado, da sua generosidade também. Na época de Jesus, o aleijado, excluído. Leproso, excluído. Gentil, excluído. E aí Jesus vem e no meio da parte missionária dele, das caminhadas, das visitas, ele olha para Zaqueu e diz, ei, Zaqueu, publicano, desce daí que eu vou jantar na tua casa hoje. Diz, nossa, Jesus vai comer na casa de um publicano. Justamente, eu morri por ele também. E aí, publicanos, gentios, pecadores, adúlteros, tudo que você imaginar é diferente de mim, pensa diferente de mim, tem uma religião diferente da minha. E aí Tiago vem e diz, a religião pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas. É a religião que Jesus pregou, é a religião que Jesus aceita. Cuidar das pessoas menos favorecidas. Olha o nosso Instituto Vida Videira, o trabalho que é feito aí
com educação de jovens, com educação de adultos, com distribuição de cesta básica, com profissionais liberais autônomos lá se doando, mudando uma realidade de uma comunidade, como a gente faz ali, né? Então, é uma ordenança de Jesus. Ame você mesmo, mas para você poder amar o próximo. E o próximo, às vezes, é um diferente seu. Pensa diferente, age diferente, mas ele precisa do seu amor. E eu queria que você, no seu coração, eu tenho certeza que você tem pessoas diferentes. Que você olhasse para dentro do seu coração e começasse a fazer uma lista mental aí. Quais são os diferentes que eu preciso ser próximo? Como é que Jesus chama você para cuidar dessa pessoa diferente? Porque, gente, eu vou abrir um parênteses aqui. O samaritano, ele não tinha obrigação nenhuma de ajudar aquele judeu. Porque eles não se falavam. Eles eram hostilizados, odiados. E se você voltar um pouquinho na história do Antigo Testamento, eles eram o mesmo povo. Se você vê quando Moisés tira o povo do Egito, e aí você vem evoluindo na história, eles vão para a Terra Prometida, e Josué continua aquela trajetória, e eles se estabelecem nas tribos, e cada tribo elege um juiz para cuidar, um líder. E aí chega a época dos reis. Quando chega a época dos reis, o rei Saul foi o primeiro rei que conseguiu unificar todas as tribos. E aí o rei Saul reinou ali décadas, e as tribos eram todas unificadas. Veio o rei Davi, as tribos unificadas. Veio o rei Salomão, as tribos unificadas. Depois que Salomão morreu, os filhos dele destruíram tudo de novo. As tribos se dividiram. As 12 tribos se separaram depois da morte do rei Salomão. 10 tribos foram para o norte, 2 tribos ficaram no sul. As 10 tribos do norte montaram o reino de Israel. A capital era Samaria. Por isso que chama samaritano. Era dessa capital que foi criada pelo reino do norte, o reino de Israel. E o reino de Judá, o reino do sul, era a capital Jerusalém. Por isso que o leão veio da tribo de Judá, ele veio desse reino do sul. E o reino do norte começou a ser invadido por outros reinos, começou a perder guerras. Começou a ser invadido pelos assírios, pelos persas, pela Babilônia. E nessas invasões, eles se integravam com o exército inimigo. Então, o povo judeu começou a ter ódio do povo de Samaria, que eram o mesmo povo. Começaram a ter ódio por quê? Porque está falando uma religião diferente, está se casando com o povo que invadiu, estão cultuando outros deuses, ficou diferente de mim, então eu vou excluir. E o judeu não falava com o samaritano. E aí, chega a história de Jesus, diante de um perito da lei, e diz, ei, o que é que está escrito na lei? Como é que você interpreta essa lei que você lê? Como é que você interpreta a parte de ame o próximo como você ama a si mesmo? Eu estou dizendo para vocês que o próximo é esse que presta a ajuda. Então, quem foi o próximo daquele lá que estava à beira da morte? Foi o samaritano. O samaritano foi o próximo do judeu. Então, diante de uma pessoa caída, diante de uma pessoa ferida, diante de uma pessoa precisando de um suporte, precisando de ajuda, seja apenas outra pessoa. Independente se a pessoa que está ali no chão precisando de ajuda, ela pensa diferente de você, ela age diferente de você, ela vota num partido diferente do seu, ela torce um time diferente do seu, mas é uma pessoa, é um ser humano. E Jesus morreu por ele também. Amém? Primeiro D, diferente. O nosso DDD. O segundo D, de dentro. Pessoas de dentro. Dentro da nossa família, de dentro da nossa casa. Aí você diz, Darlan, aí você não sabe o que foi que eu passei, você não sabe o que é que eu passo. Você não conhece o meu pai, a minha mãe, você não conhece o meu tio, você não conhece a minha avó. Você não conhece as pessoas que eu partilho 1 quilo de sal. Por isso que você está falando que eu tenho que ser próximo das pessoas de dentro. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo 5, 8. Ele diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. E isso aqui é um tanto quanto duro, por quê? Porque quando você vê pessoas aqui na igreja tão engajadas, líderes tão engajados, servindo, você vê um movimento ali fora, uma pessoa benquista, uma pessoa do bem, uma pessoa envolvente, uma pessoa influente, mas quando vai para os dentro de casa, há uma certa incoerência.
a pessoa serve na igreja, mas não serve dentro de casa. A pessoa abraça aqui o irmão da igreja, mas não abraça o irmão de sangue de dentro de casa. A pessoa doa tudo que tem, horas e horas aqui, numa programação da igreja, mas a programação da família fica prejudicada. E o que a Bíblia está nos apontando hoje é para a gente ser próximo dos que estão dentro. Você que está online aí, né, aproveita aí, porque você não está aqui, ó, você está dentro da sua casa. Aproveita aí para fazer uma declaração para essa pessoa que está do seu lado, que ela é importante para você, que você só está aqui por causa delas. Então, aproveita esse momento, porque você tem que ser próximo dessas pessoas de dentro. Né? Eu amo, a minha filha deve estar assistindo esse culto, e eu amo quando a gente vai num local, por exemplo, compra uma camisa para ela, um tênis, e o desejo dela é de usar naquele momento que ela recebe. Então, ela ganha uma camisa, ela quer ir no vestiário, trocar, tirar a camisa que ela estava e colocar a camisa nova para sair já utilizando a camisa nova. Ela quer tirar o tênis velho e já sair pisando no tênis novo. E eu acho isso maravilhoso, porque a gente tem que ser próximo dos que estão dentro. O que é que eu quero dizer com isso? Que a gente, às vezes, deixa a melhor comida para os de fora e não para os de dentro. A gente deixa a melhor louça para os de fora e não para os de dentro. Tem presente de casamento que está lá há 5 anos, 10 anos, 15 anos, empoeirando lá, aquela prata bonita, aquele negócio bonito, e o pessoal de casa nunca teve acesso àquilo ali, mas quando chega alguém de fora, é aquele privilégio, aquela coisa com as pessoas que estão de fora. Ei, Jesus está dizendo, cuide de você mesmo para você cuidar dos próximos. E o próximo, ele pode estar dentro da sua casa. Dentro da sua casa. É aquele seu irmão mesmo, é aquela sua mãe, é o seu pai, é o seu tio, a sua avó, é aquela pessoa que precisa desse equilíbrio. Do que você faz aqui dentro da igreja, do que você faz dentro de casa. Tem uma história triste, que estava num velório. E aí o marido tinha morrido, e aí estava a esposa com a filha aqui, chorando muito diante do caixão, assim. E as pessoas da igreja chegavam para aquele caixão e diziam, rapaz, o fulano, o irmão, morreu, o irmão, a bênção na igreja, o irmão tão carinhoso, tão dedicado, abraçava todo mundo. Aí a mãe olha para a filha, aí chega o outro irmão. Ô, rapaz, que pena que o fulano de tal faleceu, né? Servia tanto na igreja, era tão prestativo com as pessoas, tão altruísta e tão proativo, não sei o quê. Aí a mãe olhava para a filha. Aí chega uma terceira pessoa e diz, ô, rapaz, o irmão aqui, tão generoso, só coisas boas. Aí, na terceira pessoa, a mãe olhou para a filha e disse, minha filha, vá ver se é o seu pai que está ali dentro daquele caixão. Porque o que essas pessoas de fora estão falando, eu não estou conseguindo enxergar com aquele pai aqui de dentro, com aquele marido aqui de dentro. Né? E a gente precisa desse cuidado, de ter essa coerência de vida. Porque a gente se declara o tempo todo para o GC, né? Se declara o tempo todo para o líder, se declara o tempo todo para as pessoas, mas dentro de casa isso não acontece com essa frequência. Então a gente precisa olhar para os de dentro e ser próximo deles. E ser próximo deles, amar, declarar, demonstrar, não somente com palavras, mas com atitudes, com ações, as pessoas de dentro, independente se ele é diferente de você. E o nosso DDD, nosso último DDD, o nosso último D, ele é próximo do diferente, próximo do de dentro, mas próximo do difícil. Pessoas difíceis. Vou até beber água. Às vezes o difícil, ele está dentro de casa. Às vezes ele acumula a função, ele é o difícil de dentro. E aí se torna mais difícil ainda, né? Diferente, às vezes, né, Martinha? Às vezes ele é diferente, está dentro de casa e é uma pessoa difícil. Né? Desse jeito, né? Tem gente se identificando aí, ó. Mas o que é que Jesus diz, ó, lá em Lucas, no capítulo 6? Ele diz assim, ó. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra.
Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que eu devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande. Preste atenção ao final. A recompensa será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. E o que Jesus está dizendo aqui para nós, para mim e para você hoje, quando ele diz assim, se alguém lhe bater numa face e ofereça a outra, ele não está dizendo para você apanhar parado, não. Não, para você não apanhar passivamente, não está dizendo isso. O que Jesus está nos ensinando através desse texto é você não ser uma pessoa vingativa. Se alguém te bater numa face, ofereça a outra, ou seja, se você me ofendeu, eu não vou devolver essa ofensa. Se você me ofendeu, eu não vou guardar rancor sobre você, eu não vou me vingar de você. Pelo contrário, ele diz, eu vou servir. Se você emprestou, dê como perdido aquilo ali. Porque se você emprestou, você vai assumir o risco da pessoa não lhe devolver. Isso é amar o seu inimigo. Ele não está dizendo para você ser amigo do seu inimigo. Ele está dizendo para você amar o seu inimigo. Ele está dizendo para você abençoar o seu inimigo. Então, quando ele diz, dê a outra face, ofereça a outra face, ame os seus inimigos, é uma palavra difícil de ser ouvida, e por isso que a recompensa é grande. Porque ele está anulando a lei do olho por olho e dente por dente, que existia lá. Se você pegar Êxodo, Levítico, você vê o olho por olho e dente por dente. E o que Jesus está dizendo é isso aí. Lembra da lei? O que é que está escrito lá? Como é que você interpreta? Eu estou dizendo que o olho por olho e dente por dente, a vingança, o bateu, levou, o não leva o desaforo para casa, ele acaba aqui. Se a pessoa lhe bater numa face, ofereça a outra. Não se vingue, não pague na mesma moeda. Né? Minha mãe deve estar vendo esse culto, beijo, mãe. Mas, o que é que ela dizia quando eu era garoto? Se você apanhar na escola, é porque você é besta. Porque se a pessoa bater em você, você bate de volta. E se ela for maior, você bate e corre. Mas não apanhe. Né? Não traga desaforo para casa. Né? Era o que a gente aprendia, o que muitos pais ensinavam. E o ensinamento de Jesus, para nós hoje, é completamente diferente. Ele diz assim, não se vingue, não seja essa pessoa reativa, não seja essa pessoa que guarda rancor e amargura para com o próximo. Porque o próximo ele pode ser uma pessoa difícil. Ele diz, mas é porque você não sabe, a pessoa me expulsou de casa, a pessoa me abandonou, a pessoa fez isso, aquilo, outro. Eu sei, é por isso que o nome é difícil mesmo. Mas a recompensa é grande, quando você aprende a amar uma pessoa difícil, quando você aprende a conviver com uma pessoa difícil, quando você aprende a servir uma pessoa difícil, principalmente quando esse difícil é dentro de casa. Quantas pessoas aqui, vou fazer uma enquete bem rápida, ainda tem pessoas na sua família precisando de salvação? Olha aí. Quem sabe, o seu serviço, o seu amor a essas pessoas de dentro, a essas pessoas difíceis, não são a chave que estão faltando para virar, para que a pessoa esteja numa cadeira dessa que está vazia, para que a pessoa comece a compartilhar da palavra de Deus, comece a compartilhar dessa vida em comunidade. E você pode ser a pessoa chave, fundamental, que é só você que está lá dentro da sua casa, só você que está lá no contato com aquela pessoa. Às vezes é o seu patrão, às vezes é um colega de trabalho, e aí? Difícil, é uma pessoa difícil. Uma pessoa difícil. É porque você não sabe, e às vezes é dentro da igreja. Às vezes, só pelo fato de você ser quem você é, só pelo fato de você fazer o que você faz, muitas pessoas vão lhe amar por causa disso, e muitas pessoas vão lhe odiar por causa disso. Pelo mesmo motivo, então não pare o que você está fazendo. Se Deus lhe chamou, é Deus que vai honrar você. É Deus que vai justificar você. Se Deus levantou, Ele vai manter você. E os seus inimigos que se levantam, eles cairão. Mas por quê? Porque você vai aprender a amar os seus inimigos. Você vai aprender a servir os seus inimigos. Você vai aprender a dar a outra face para os seus inimigos.
se mantendo fiel àquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? E às vezes essa pessoa difícil tem algo poderoso que nós precisamos trabalhar para pessoas difíceis. E ela se chama perdão. Uma palavrinha difícil, é uma palavrinha que dá um alvoroço aí em quem ouve, porque quando a gente fala de perdão, automaticamente o coração, a alma, ela joga na nossa mente pessoas que nós precisamos pedir perdão. É automático. É aquele tio, é aquela tia, aquele avô, aquela avó, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o colega de trabalho, é o patrão. Alguém que a gente teve uma desavença e que você nem está falando mais com essa pessoa, ou está falando em monossílabos. E é uma pessoa difícil. E eu preciso restabelecer esse vínculo, eu preciso restabelecer esse contato, eu preciso ser próximo do diferente, próximo do de dentro, próximo do difícil. E às vezes, para me tornar próximo do difícil, eu preciso primeiro pedir perdão. E eu não posso sentir vontade de pedir perdão, porque o perdão ele não é um sentimento que dá vontade. A gente não sente vontade, a gente faz em obediência à palavra de Deus. Porque o sentimento que a gente tem é de quê? É de raiva. O sentimento, se você é um ser humano, se você não é um extraterrestre, você tem raiva da pessoa que lhe machucou, você tem indiferença, você sente uma tristeza, você sente algo ruim que o separa daquela pessoa. A gente não sente o perdão. O perdão a gente faz em obediência à palavra de Deus. Eu costumo dizer que é uma bola de aço que a gente carrega, que ela está presa com a corrente ao nosso tornozelo. E o perdão é a ferramenta que corta essa corrente. E o perdão, ele não interessa se a outra pessoa se arrependeu ou não, porque senão todos nós estávamos perdidos. Todos nós aqui. A Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Se não fosse o perdão de Jesus, lá naquela cruz, a gente não teria sido alcançado, a gente não estava vivo. Nenhum de nós estaria aqui, nenhum de nós. E aí, eu queria contar para vocês uma historinha rápida sobre o perdão. Um garoto chegou da escola muito chateado com um amigo, tinha sofrido bullying na escola, tinha sido uma situação muito vexatória, estava muito envergonhado. E ele chegou para o pai muito irado. E aí o pai, com muita sabedoria, pegou e disse assim: meu filho, guarda essa raiva aí do seu amigo. Guarda essa raiva, vamos ali comprar um saco de carvão. Você vai jogar toda a sua raiva agora nesse seu amigo. Foi lá, comprou um saco de carvão, daqueles grandão de 60 quilos. Aí chegou no quintal, estava lá no varal, ele estendeu uma roupa, uma camisa dessa, bem branquinha. Estendeu lá no varal e disse: ó, ali é o seu amigo. Então você vai pegar essas pedras de carvão e você vai arremessar para atingir aquele seu amigo ali. E ele começou, pegava uma pedra, pá, acertava, pegava outra, pá, e começou a manchar a camisa branca. E ele, uma pedra após a outra, ele foi arremessando, ele foi jogando, ele foi arremessando, ele foi jogando, e ele foi acertando, e a camisa cada vez mais suja, a camisa cada vez mais suja. E ele falava, e xingava o garoto, e terminou o saco de carvão, o garoto estava cansado, ofegante, a camisa toda suja, preta da fuligem do carvão. E aí o pai disse: e aí, meu filho, como é que você está? Você acertou seu amigo para valer? Ele disse: pai, acertei ele, aquele miserável. Aí ele disse: certo, agora deixa eu pegar aqui um espelho para você se ver como é que você está. Aí jogou o espelho na frente do filho. O filho estava todo sujo de carvão também. Cheio de fuligem, preto no rosto, nos braços, a roupa toda suja de carvão. E a falta do perdão é exatamente isso. A gente tenta atingir a outra pessoa, a gente xinga a outra pessoa, a gente deixa de falar com a outra pessoa, achando que a gente está atingindo a outra pessoa, e a gente está se atingindo também. É você tomar veneno e achar que a outra pessoa vai morrer. A falta do perdão. Então, às vezes, para você se aproximar de uma pessoa difícil, primeiro você tem que pedir perdão. Não espere sentir vontade, porque a vontade não vem. Não espere o sentimento do perdão, porque ele está fora da lista dos sentimentos. Se você fizer uma pesquisa, sentimentos humanos, não vai aparecer perdão lá nessa lista. Porque não é um sentimento. É obediência à palavra de Deus. É uma ordenança de Jesus. Perdoem,
perdoem, perdoem, peça perdão. Perdão, às vezes as pessoas ficam no orgulho, lhe segurando, jogando carvão na outra pessoa, achando que está atingindo, porque acha que pedir perdão é se humilhar. Pedir perdão não é humilhação, perdão é libertação. Perdão é você pegar a ferramenta da palavra de Deus, através dessa palavrinha, e você cortar essa corrente dessa bola de aço que está impedindo você de avançar na sua vida. Está impedindo você de progredir, está impedindo você. Às vezes você está fazendo um monte de coisa, não está dando certo, porque a sua alma está virada para a pessoa que você está enlaçada, alinhada ali naquela confusão, naquela discussão, naquele negócio. E você precisa se libertar. E a palavrinha que liberta você dessa pessoa difícil chama perdão. Então não perca a oportunidade de pedir perdão. Independente se você está certo ou você está errado. Você tem razão ou você não tem. Você é a vítima, você é o ofensor. Não importa. O que importa é você seja livre para seguir os planos e os propósitos de Deus para a sua vida através do perdão. Amém? Podemos ficar de pé? Aleluia. Às vezes você parou de convidar alguém difícil que era dentro da sua casa, que é diferente de você. Às vezes você tenta falar e a pessoa não quer ouvir, e aí você desistiu. E eu estou aqui para dizer para você, não desista, insista. Se a pessoa não quer lhe ouvir, ore por ela. Ela não pode impedir a sua intercessão pela vida dela. Ela pode fechar a porta na sua cara, pode impedir que você fale, pode evitar você, mas ela não pode impedir as suas orações para Deus em favor da vida dela. Não desista, insista. Insista, o perdão ele é transformador. Por causa do perdão de Jesus é que nós estamos aqui. E às vezes você pode dizer, mas é a pessoa lá da rã, porque é só o sangue de Jesus, só Jesus na causa. É verdade, eu fui um só Jesus na causa. Tem muitas pessoas aqui que eram só Jesus na causa. E é Jesus na causa mesmo que ele tem poder para resolver. E é Jesus na causa que ele tem poder para transformar. A nossa parte é a mais fácil. É orar, é falar sobre Jesus. A transformação do coração é o Espírito Santo que faz. Então não desista, insista. Seja próximo da pessoa difícil. Seja próximo da pessoa de dentro. Seja próximo da pessoa diferente. Mas eu não podia encerrar esse culto sem antes falar que para você conseguir ser próximo de alguém, você precisa ser próximo de Jesus. Você precisa ser próximo de Jesus. E eu queria que você cantasse essa canção mais uma vez. Que a gente rende, mas a gente depois se rende de novo. E depois se rende novamente. E o nosso coração às vezes ele quer endurecer e a gente precisa estar próximo de Jesus. Preciso me amar para poder amar o próximo. Eu preciso me amar primeiro em todas as áreas. E começa com o Espírito. Começa com o espiritual. As coisas se movem no espiritual para se manifestarem no real. Então cante mais uma vez. Cante mais uma vez com esse sentimento no seu coração. Você é povo de Deus. Se renda de novo. Nos
Nos rendemos de novo, nos rendemos de novo. Ei, o Senhor te chama esta manhã, no início de tarde. E você não precisa andar, você pode correr para os braços de Jesus.